Pode começar. Bem, boa noite a todos, então. É um prazer estar com vocês. E, em nome da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro, vamos dar início à nossa querida SOPERJ, vamos dar início a mais uma live, dentre as várias que a SOPERJ vem apresentando desde o início da pandemia, e dessa vez é uma live organizada pela Regional Zona Oeste, com um tema bastante significativo no momento atual, que é a nutrição e imunidade. Essa live será coordenada pela presidente da Regional Zona Oeste, doutora Elizabeth Isidoro Caetano, e terá como participação a doutora Mônica de Araújo Morenson e a professora Lana Lacerda como palestrantes. Eu passo, então, a palavra à doutora Elizabeth Caetano para dar início ao evento. Aproveitem. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, viu, Cláudio, a apresentação. É uma honra para todos nós e a SOPERJ tem nos apoiado muito. A gente tem visto muito envolvimento em todos os setores, em todos os departamentos. Agradeço mesmo. Bom, eu vou começar, vou falar uma coisinha rapidinho sobre o nosso tema e já anuncio nossos palestrantes. Eu vou começar falando que a nutrição e a imunidade estão relacionadas com a nossa microbiota intestinal. E as mulheres diminuíram a ingestão de fibras, macro e micronutrientes e aumentaram o consumo de alimentos processados, ultraprocessados, gordura, sal e açúcar. E esses e alguns outros fatores geram a disbiose. E, consequentemente, há um aumento de bactérias gram-negativas no nosso intestino e não ter uma microbiota saudável significa ser imunocomprometido. A doutora Lana vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu trago uma novidade para vocês. Já existem estudos que comprovam que o líquido amniótico ele não é estéril. E hoje saber como as bactérias alcançam a placenta e as glândulas mamárias ainda é um assunto pouco conhecido. Mas o material genético de bactérias entéricas foi revelado em células mononucleares no sangue e no leite materno de mulheres grávidas. A barreira epitelial intestinal, ela impede a entrada microbiana no sistema circulatório em condições estáveis. Mas as células dendríticas, elas podem penetrar ativamente no epitélio, entrando em contato com as bactérias do lume intestinal. E possivelmente as transportam para a placenta e daí chega no líquido amniótico, que será deglutido e com isso se inicia a colonização do intestino do bebê. Então, nascer de parto normal contribui para adquirir a microbiota vaginal, mas já começa antes, o líquido não é estéril. Vemos então com isso que o sistema imunológico também tem uma programação e é muito influenciado pelas experiências que vêm da vida intrauterina, do tipo de parto, se foi alimentado ao seio materno ou não, se a criança ela tem contato, né, com precoce, com micro-organismos, ela vai treinar o nosso exército imunitário, estimulando a defesa da criança ao entrar em contato direto com esse antígeno. Hoje o pediatra, além da nutrição, precisa se preocupar também com os novos estilos de vida, que estão mudando a microbiota intestinal. Isso devido principalmente a mudanças ocorridas na alimentação, mais partos cesarianas e outros. O leite materno de mulheres saudáveis, se exclusivo nos primeiros 6 meses, traz, além de outros nutrientes, probióticos e prebióticos, o que facilita o desenvolvimento de uma boa microbiota e, através do efeito bifidogênico, vai estimular o nosso maior órgão linfóide, que, para quem não sabe, é o intestino. O índice de aleitamento materno exclusivo até 6 meses no Brasil é muito baixo. E isso é uma grande preocupação, pois o leite materno é um grande maturador do sistema imunológico. E a principal fonte de IgA, que é a imunoglobulina fundamental para a proteção das mucosas das vias aéreas superiores e do trato gastrointestinal, estando com isso mais expostos ao risco de infecções.
Vemos, então, que uma boa orientação, com supervisão nas consultas de puericultura e a manutenção do aleitamento materno contribuem para um futuro mais saudável sob vários aspectos. Bom, vamos agora que eu vou anunciar a doutora Alana Lacerda, que é consultora científica da Nestlé, nutricionista pela Universidade Católica Dom Bosco, mestre em biotecnologia com ênfase em nutrição humana, pós-graduada em nutrição pediátrica pela Universidade de Boston e pós-graduada em nutrição no início da vida pela Universidade Ludwig Maximilian de Munique. E para abrir o nosso encontro, chama a doutora Mônica de Araújo Moretti, especialista em nutrologia pediátrica e suporte nutricional, membro titular do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, presidente do Departamento de Nutrologia da SOPERJ. Bom, um recadinho rápido. As perguntas, elas podem ser encaminhadas para o chat e no final das duas apresentações, nós iremos iniciar o debate com as palestrantes. E, olha, não façam só questionamentos, não. Quero ver o pessoal passando a experiência que tem para que a gente enriqueça o nosso evento. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos que conseguiram um espaçozinho na agenda e vou pedir uma coisa que atrapalha muito o evento de qualquer evento. Os microfones precisam estar desligados. Isso é muito importante, para que não atrapalhe os palestrantes, para que não atrapalhe algum colega que esteja prestando atenção. Então, vamos estar atentos aos nossos microfones. Muito obrigada. Mônica, é com você. Olá, boa noite a todos. Deixa eu colocar a minha apresentação aqui. Tirar isso daqui. Isso, por favor. Ai, peraí. E fechou a apresentação, doutor. Saiu a apresentação. Abriu de novo. Pronto, Pronto. foi de novo. Tem só que abaixar ele, minimizar, sei lá. Pronto. Não saiu. Agora foi, doutora. Saiu agora. Tá. Bom, então, boa noite a todos. Beth, obrigada pelo convite. É um prazer te atender sempre, claro. E eu acho que esse é um assunto super pertinente e atual, né, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu vou começar minha apresentação com essa frase tão antiga e atual. Acho que desde a antiguidade a gente já se sabia da importância da nutrição no estado do indivíduo, né, na boa saúde do indivíduo. Mas essa relação nutriente e sistema imune, ela começou a ser investigada na década de 70, quando exames imunológicos, né, estudos imunológicos, associaram determinados nutrientes com o sistema imune. E aí foi avaliado em desnutridos, que obviamente, né, a gente já sabe que tem carência de nutrientes, de micronutrientes, que eles apresentavam diminuição da fagocitose, atrofia do timo, diminuição de células T, e a partir daí pesquisas foram sendo feitas e até hoje a gente, né, vê inúmeras publicações associando a deficiência de micronutrientes com o comprometimento da imunidade. Bom, falando mais uma vez desse momento que a gente vive, né, dessa pandemia, eu baseei, em parte, a minha apresentação nesses 3 artigos. Aqui à esquerda a gente vê 2 notas de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, uma, assim, resumidamente, falando da nutrição em tempos de Covid, que é um material, assim, bem resumido, e uma nota de alerta associando vitamina D a Covid, que eu vou comentar mais à frente. Mas esse artigo, essa revisão que fala desse trabalho em harmonia de micronutrientes e sistema imune, é uma publicação muito interessante, do final de dezembro do ano passado, e eu gostei muito, e a minha apresentação está muito baseada nesse artigo. Bom, então, para começar, assim, resumidamente, falar um pouquinho da imunidade, para a gente entender onde que cada micronutriente vai estar envolvido.
Então, a gente tem imunidade inata, que é a imunidade que a gente nasce com ela, que é uma imunidade rápida, né, em horas, e que ela é caracterizada pela barreira epitelial, principalmente. A barreira epitelial é a pele, o epitélio respiratório, o epitélio digestivo, e mecanismos bioquímicos, todos que estão envolvidos na defesa quando o organismo é invadido por um patógeno. Então, lágrima, saliva, suor, as secreções gástricas, a bile, todos esses mecanismos envolvidos na proteção, a própria resposta inflamatória. Então, eu tenho o sistema complemento, eu tenho os fagócitos, que são os macrófagos, e os monócitos, que vão fagocitar esse micro-organismo, vão estimular as células dendríticas também, que a Beth já comentou, as células natural killer, todo esse espectro assim, de atuações que vão tentar bloquear essa infecção. E aqui eu vou já citar uma situação que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que quando esses micro-organismos eles são fagocitados, eles induzem inflamação. E a inflamação desencadeia uma série de mecanismos no organismo, de defesa no organismo, que é aumento da temperatura, aumento da frequência cardíaca, enfim. E isso tem relação também com o estresse oxidativo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Bom, então essa imunidade inata, que não cria memória, e que é a primeira linha de defesa do nosso sistema imune. E a gente tem a imunidade adaptativa, que é uma imunidade de memória, que demora mais tempo para se manifestar, né, de dias, e em que a gente tem os linfócitos B, que estão associados à produção de anticorpos específicos contra um antígeno, determinado antígeno, e os linfócitos T, que a gente tem a linhagem, né, de TH1 e TH2. O TH1 ele vai ser citocinas específicas, vão modular especialmente a fagocitose desses patógenos, e a linhagem TH2, que essas citocinas elas vão modular a produção de anticorpos e imunoglobulinas. Bom, visto isso, existem nutrientes com forte evidência que dão suporte ao sistema imune. Esses nutrientes são a vitamina C, a vitamina D e o zinco, mas outras vitaminas e micronutrientes também estão envolvidos na melhora da resposta imune. Eu vou falar especificamente desses que eu marquei aqui, não tem possibilidade de falar de tudo, né? Então, eu vou falar da vitamina A, da vitamina C e E, e aqui especialmente falando da proteção de barreira dos epitélios. A vitamina A e a vitamina C e E, elas desempenham um papel muito importante, especialmente a vitamina A, porque ela está envolvida na multiplicação celular e na integridade celular. O professor Hélio Rocha, ele costuma falar que a vitamina A é a boca da célula. Então, se eu tenho status bons de vitamina A, eu tenho uma célula que faz trocas adequadas, então uma célula com uma estrutura adequada, que consegue trabalhar e funcionar de forma adequada. Eu tenho a vitamina C, a vitamina E e o zinco, que são antioxidantes, e que é super importante para esse primeiro momento em que o nosso organismo é agredido. Então, em relação à imunidade celular, eu tenho todos esses outros micronutrientes, vitaminas e minerais envolvidos, e na produção de anticorpos também. Então, os que está grifado em vermelho são os micronutrientes que eu vou falar. E um outro aspecto importante quando eu falo da relação de nutriente e imunidade é o estresse oxidativo. Quando eu comentei no começo que a célula, os fagócitos, englobam esse micro-organismo, esse é um potencial indutor de estresse oxidativo. Então, quando eu tenho esse mecanismo de fagocitose, eu vou produzir radical livre. O que são radicais livres? Radicais livres são moléculas ou átomos de oxigênio que têm um elétron não pareado, essa figura vermelhinha aqui em cima. Então, um elétron está sozinho. Isso faz com que essa molécula fique instável, quimicamente instável, né? E ela vai procurar roubar um elétron de uma célula. Quando ele rouba o elétron de uma célula, ela torna essa célula vulnerável.
Então, a célula ela não vai trabalhar de forma adequada, ela não vai conseguir fazer as trocas adequadas, então ela vai estar sujeita a lesão ou até morte celular. O que o antioxidante faz? Ele doa um elétron para essa molécula que está instável, e aí ele impede essa ação nociva do radical livre. E o que são os radicais livres ou espécies reativas de oxigênio? É o superóxido, a hidroxila, o peróxido de hidrogênio e o óxido nítrico. Na verdade, a gente produz radical livre o tempo inteiro, através do metabolismo energético, por exemplo, através do metabolismo de carboidrato. Né? A gente vai fazendo oxidação da glicose, entra no ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, e a gente vai produzir radical livre. Só que o nosso organismo tem defesas para combater esses radicais livres. Quando essas defesas estão desequilibradas, ou seja, quando eu tenho inflamação, ou quando eu tenho pouco antioxidante, eu tenho estresse oxidativo. E o que são os antioxidantes? Que vão doar esses elétrons para os radicais livres. Eu tenho os antioxidantes enzimáticos, que são as enzimas superóxido, dismutase, catalase e glutationa peroxidase, que são dependentes de micronutrientes como zinco, selênio e cobre, para elas atuarem de forma adequada. E eu tenho os não enzimáticos, que são justamente as vitaminas e os minerais, especialmente vitamina A, D, C, E, zinco e selênio. Então, aqui a gente já tem uma ideia de como que esses nutrientes estão envolvidos no sistema imune. Bom, o que são as vitaminas? São compostos orgânicos que têm grande atividade biológica, que eles atuam como coenzimas em vários processos metabólicos no organismo, metabolismo energético, de gordura, de proteína. Eles atuam como antioxidantes e a gente precisa consumir essas vitaminas. Nosso organismo sintetiza em quantidades muito pequenas algumas vitaminas do complexo B, e em quantidades adequadas, dependendo de exposição solar, da vitamina D. Mas as outras vitaminas a gente precisa consumir através da alimentação. E os minerais traços, ou oligoelementos, ou oligoelementos, minerais traço, são aqueles em que a gente consome em quantidades muito pequenininhas e eles correspondem a menos de 0,01% do nosso peso corporal. E a gente precisa de quantidades muito pequenas, mas eles são essenciais porque eles também atuam como cofator e como componentes de enzimas que são importantes, especialmente essas enzimas antioxidantes que eu comentei. Bom, então em relação à vitamina A, a gente tem a vitamina A sob duas formas, a vitamina A, o ácido retinóico, que é a forma ativa da vitamina A, e os carotenoides, que são presentes nos vegetais. As funções da vitamina A são inúmeras, como que ela está associada à multiplicação celular, então ela envolve crescimento, desenvolvimento, a sinalização e a diferenciação celular e transcrição gênica, tem um papel importantíssimo no ciclo visual, porque ela é componente dos bastonetes da retina, então a deficiência de vitamina A está associada a cegueira noturna, xeroftalmia e numa deficiência grave e prolongada a perda da visão, e também a imunomodulação do sistema imune. Então, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, porque aí agora vem esse slide só para contextualizar que a gente, nos países em desenvolvimento e aqui no Brasil, a gente tem uma prevalência de deficiência de vitamina A que varia de 10% a 20%, 17,4% é a prevalência, segundo a Pesquisa Nacional de Demografia Social de 2006. Essa deficiência é mais comum em pré-escolares, e a gente tem prevalências diferentes dependendo da região do país, e lembrando que a segunda carência nutricional mais comum, mais frequente, mais comum no mundo, só perde para o ferro. Então, já é bem conhecido o papel da vitamina A e a sua relação com o sistema imune, na modulação do sistema imune. A gente sabe que 30% de redução de mortalidade, a gente consegue reduzir em 30% a mortalidade em crianças que têm um status bom de vitamina A. Então, por exemplo, crianças que são deficientes em vitamina A, elas têm mais chances de morte por doenças, por infecções respiratórias, especialmente pneumonia, morte por sarampo e infecções intestinais, como diarreias agudas. E aqui nesse estudo
também a diminuição da morbidade em doenças como malária. Aqui não está descrito HIV, mas também tem estudos associando a deficiência de vitamina A com uma maior mortalidade nas crianças com síndrome de imunodeficiência adquirida. E as propriedades imunomoduladoras da vitamina A, regulando números e funções das células natural killer. As células natural killer, elas estão presentes tanto na imunidade inata como na adaptativa. Ela regula a atividade fagocítica de macrófago, atua na resposta mediada por TH2 e nos anticorpos. As crianças que são deficientes de vitamina A, elas não conseguem responder adequadamente a vacinas, por exemplo, no que diz respeito à produção de anticorpos. E ela tem uma atividade importante antioxidante. Bom, as causas de deficiência, não vou citar todos, mas desmame precoce é uma causa comum, o consumo inadequado de alimentos fontes de vitamina A e a deficiência de zinco. Por que eu coloquei deficiência de zinco aqui? Porque quando eu tenho a deficiência de um micronutriente, dificilmente é uma deficiência isolada, eu tenho uma deficiência de outros micronutrientes associados. E o zinco, ele é importante na síntese da proteína ligadora do retinol. A proteína ligadora do retinol é que vai transportar a forma ativa da vitamina A para os tecidos. Se eu não tenho essa proteína de transporte, mesmo que eu tenha ingerido quantidades adequadas de vitamina A, ela não vai chegar nos tecidos-alvo. Então, deficiência de zinco pode estar associada com uma deficiência secundária de vitamina A. Então, desnutrição, síndrome de má absorção, doença inflamatória de uma forma geral, vai consumir antioxidante. Se eu sou carente no antioxidante, eu vou ter mais estresse oxidativo, porque eu não vou ter competência para lidar com esse desequilíbrio. Então, é um círculo vicioso. Essas são as fontes de vitamina A. Eu coloquei de alguns alimentos, então de fontes animais e fontes vegetais. A ingestão diária recomendada varia de acordo com a idade, de 1.000 unidades até 1.600 unidades. A média na infância é entre 1.300 e 1.600 unidades. E aqui, chamando a atenção, o fígado é um dos alimentos mais ricos em vitamina A que a gente tem. Para ter uma ideia, uma criança de 3 anos que precisa de 1.300 unidades de vitamina A, 70 gramas de fígado de boi oferecem 24.000 unidades de vitamina A. E aqui o conteúdo de vitamina A em outros alimentos. Esse é o programa do Ministério da Saúde de prevenção de hipovitaminose A. Eu achei importante colocar aqui, porque você tratando a deficiência, você diminui a mortalidade por doenças infecciosas, especialmente as que mais matam as crianças no mundo inteiro, que é diarreia e pneumonia. Então, não é um programa que contempla todo o nosso país, mas as regiões mais pobres. Essa mega dose de vitamina E é ofertada nas campanhas de vacina para crianças de 6 meses a 5 anos, a cada 6 meses. O que é importante considerar? Crianças que a gente atende, que têm boa alimentação, que são amamentadas, ou que recebem suplementos com vitamina A já. Essas crianças não precisam receber essa megadose. Então, a gente precisa avaliar caso a caso, isso não é universal. A gente tem que tomar cuidado quando vai suplementar com as associações. Se eu tenho associação com uma outra vitamina lipossolúvel, eu corro risco de intoxicação. Sempre lembrar que vitamina lipossolúvel a gente estoca no organismo e que o excesso pode intoxicar. Então, se eu vou suplementar, sempre considerar a ingestão diária recomendada para faixa etária. E monitorar os níveis. Se eu desconfio de uma deficiência, eu vou dosar a vitamina A e vou suplementar de acordo com esse resultado. Bom, em relação à vitamina D, existem muitos estudos associando a vitamina D a uma melhora da imunidade, né? E isso se deve principalmente ao achado de receptores de vitamina D em células como macrófagos e monócitos. E isso deixa assim, bem claro esse papel da vitamina D na imunomodulação. Então, ele tem um papel importante na integridade da barreira imune, tanto intestinal quanto pulmonar. Ele vai promover a atividade fagocítica de macrófagos, essas células que expressam esse receptor da vitamina D. E, na verdade, eles não só expressam o receptor, essas células elas são capazes de converter o precursor da forma ativa da vitamina D, que é o 25-hidroxivitamina D, em 1,25 hidroxivitamina D, que é a forma ativa da vitamina D. Então, eles são capazes de fazer essa conversão, essas células imunes.
Além disso, está envolvida com a produção de peptídeos antimicrobianos, que são produzidos naquela fase inicial de agressão, né, da imunidade inata, ajuda a modular o dano oxidativo, estimula a produção de citocinas anti-inflamatórias, ao mesmo tempo que inibe as citocinas pró-inflamatórias. Essas são as fontes de vitamina D. É importante lembrar também que a nossa fonte dietética de vitamina D é baixa, a nossa maior fonte é através de exposição solar. Dos alimentos, a sardinha é o que tem o maior conteúdo de vitamina D. Aqui do lado está colocado em 17 microgramas, então uma dica, para eu converter microgramas em unidades, que é a unidade que a gente mais usa, eu multiplico por 40, se eu multiplicar 17 por 40, eu vou ter uma quantidade expressiva de vitamina D, então é um dos alimentos que mais tem vitamina D. Aqui no Brasil não é obrigatória a fortificação de leite com vitamina D, como acontece nos outros países, exceto em fórmulas de infantis. Então, também uma coisa para lembrar, o leite materno tem baixo conteúdo de vitamina D, tem 40 unidades por litro, e as fórmulas infantis, a criança que consome 1 litro de fórmula consegue receber 480 unidades de vitamina D. Então, isso também é importante considerar, por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria ela indica a suplementação para crianças até 2 anos, um dos motivos. Aqui os grupos de risco e as causas de hipovitaminose, também não vou entrar muito em detalhe, mas quero frisar a diminuição da síntese cutânea por menor exposição solar. Vários estudos com adolescentes avaliam a prevalência de deficiência de vitamina D por falta de exposição solar, já que a alimentação por si só não é capaz de prover as necessidades que a gente tem. Tá? E aí as outras doenças e aqui as outras situações em que a gente precisa considerar suplementar, por exemplo, no indivíduo obeso ou em crianças que utilizam anticonvulsivantes. Mas aqui é outra história. Bom, por que eu coloquei tratamento e suplementação aqui? A gente vai tratar quem é sabidamente deficiente. Essa é a indicação de tratamento. Não vou entrar em detalhe em como tratar. E a suplementação está indicada em crianças menores de 2 anos, 400 unidades no primeiro ano, 600 unidades no segundo ano. Por que eu coloquei isso? Nessa nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, no final dela está assim, quem deve suplementar? Quem, nesse período de pandemia, que as pessoas estão isoladas em casa, é necessário suplementar? Não. A vitamina D é uma vitamina de estoque, a gente tem reserva. Então, se eu tenho reserva, se eu tenho status bons de vitamina D, eu não preciso suplementar. Agora, se eu sou sabidamente deficiente, aí sim eu tenho indicação de tratar. Mas não suplementar aleatoriamente, por conta de confinamento ou por conta de Covid. Não, eu tenho que ter um status bom, e isso vale para todo mundo. Esses são vários estudos avaliando a redução da mortalidade ou diminuição da gravidade de infecções, especialmente infecção pulmonar, com suplementação de vitamina D. Então, eu tenho estudos de ótima qualidade, em que essa associação é positiva, e eu tenho estudos de qualidade boa também, em que não foi encontrada essa associação de diminuição de mortalidade ou de gravidade de doença. E aí eu recebi não coloquei, um artigo que eu recebi hoje, tá na outra apresentação, de um estudo que foi feito nos Estados Unidos com 356 pacientes adultos, acima de 40 anos, e 72% desses pacientes tiveram uma evolução grave de Covid-19. Desses pacientes, 32%, 33% tinham status de vitamina D insuficiente ou deficiente de vitamina D. E eles usaram como ponto de corte 30. Então, 32% desses pacientes tinham menos de 30 de vitamina D. E eles avaliaram que a mortalidade caiu para metade nos indivíduos que tinham um status bom de vitamina D. E, além disso, esses pacientes que tinham uma vitamina D boa, eles tiveram menos marcadores inflamatórios, tiveram uma maior população de linfócito e evoluíram de forma mais favorável. Esse foi um dos estudos que eu achei interessante trazer, porque foi publicado hoje e, por sorte, eu acabei recebendo. Bom, em relação à vitamina A, a vitamina E é o principal antioxidante da membrana celular. E aí eu coloquei, mais uma vez, lembrando que as deficiências elas podem estar associadas, ela pode ter a sua ação antioxidante prejudicada pela deficiência de vitamina C,
porque a vitamina E, ela doa elétron para o radical livre e ela precisa ser regenerada. E ela vai ser regenerada pela vitamina C, que vai repor esse elétron que a vitamina E perdeu. Então, se eu tenho deficiência de vitamina C, eu vou ter a ação prejudicada da vitamina E nessa modulação da atividade antioxidante. A deficiência de vitamina E é bem rara, até porque as fontes são fontes que a gente consome todo dia. Bom, mas o efeito da vitamina E na imunidade é principalmente de efeito de antioxidação de membrana. Então, ela protege contra o dano oxidativo, principalmente das barreiras epiteliais, então a barreira epitelial do epitélio respiratório e digestivo. Eu sempre falo mais do epitélio respiratório e digestivo, que são epitélios que têm um turnover muito rápido, então são epitélios que são mais suscetíveis à agressão. E são as barreiras, né, nossas, assim, barreiras importantes contra os patógenos. E ela protege contra as células imunológicas contra o risco de peroxidação, que é uma agressão por radical livre também. Essas células imunológicas, elas são muito ricas em ácidos graxos poliinsaturados, então elas ficam mais suscetíveis a essa peroxidação lipídica. E a vitamina E previne esse dano das células imunológicas por radicais livres. Além disso, ela aumenta a atividade das células natural killer e otimiza a resposta TH1. Essas são as fontes alimentares de vitamina E, então os óleos vegetais têm vitamina E em quantidades consideráveis. Eu não coloquei aqui a ingestão diária recomendada, mas de 1 a 3 anos varia de 4 a 6 miligramas, e até a adolescência varia de 7 a 15 miligramas, em torno disso. Então, as fontes são os óleos vegetais, o que mais tem é o germe de trigo, tanto o óleo de germe de trigo como o germe de trigo mesmo. Algumas frutas, como abacate, mamão, e as oleaginosas, amendoim, nozes, amêndoas e folhas verdes escuras também são boas fontes de vitamina E. Bom, a vitamina C é aquela vitamina que, quando a gente pensa em imunidade, é a primeira que vem na cabeça, né? Tomar vitamina C para prevenir gripe, resfriado e tudo mais. É uma vitamina que os animais, eles sintetizam, mas a gente precisa consumir na dieta, a gente não sintetiza vitamina C. Ela tem inúmeras funções no organismo, como síntese de colágeno, então ela tem uma função importante na proteção da barreira epitelial, ela é facilitadora da absorção de ferro, ela é essencial para converter a forma inativa do ácido fólico na sua forma ativa, e as ações em relação à imunidade da vitamina C são o suporte, né, essa integridade da barreira intestinal, porque ela é constituinte do colágeno, ela está associada com a proliferação de fibroblasto, ela está envolvida na função dos neutrófilos, dos monócitos, na imunidade inata, aumenta a atividade dessas células natural killer, aumenta a fagocitose e tem um desempenho importante na produção de anticorpos. E, além disso, ela tem uma importantíssima ação antioxidante. Os grupos de risco são a ingestão indeficiente, alimentação exclusiva com leite de vaca, que não tem pobre em vitamina C, e doenças inflamatórias de uma forma geral. Isso vale, quando eu falo de antioxidante, a doença inflamatória, doença crônica, vale para todas essas circunstâncias, para todos esses micronutrientes. Então, se eu tenho antioxidantes, meu organismo está bem alimentado, está bem nutrido, eu vou ter antioxidação boa para lidar com esse estresse oxidativo. Se eu não tenho uma alimentação de qualidade, eu não vou ter esse material para poder lidar com esse estresse. Então, doença inflamatória, obviamente, eu tenho um estresse maior e eu preciso de mais elementos antioxidantes. A desnutrição por deficiência na ingestão, né, desses micronutrientes, e na diarreia, e quando eu não tenho consumo de alimento-fonte. O que é muito difícil, porque a quantidade de vitamina C nos alimentos, especialmente nas frutas, é super alto. Então, se eu for ver aqui, uma criança de 0 a 6 meses, que precisa de 40 miligramas por dia de vitamina C, isso tem num limão. Uma laranja tem 53 miligramas, 20 gramas de acerola tem quase 200 miligramas de vitamina C. Então, ela é amplamente distribuída nas frutas, e a deficiência realmente, ainda bem, não é tão comum.
Bom, o zinco é um dos micronutrientes que tem maior evidência assim, no seu papel na imunidade, além de ser de modular a função de muitas enzimas, mais de 1000 enzimas, e ele também está envolvido em fatores de transcrição, em processos biológicos que incluem imunidade. Ele tem propriedade antiviral, porque ele inibe a enzima RNA polimerase. Eu acho que a Alana vai falar de uma relação do zinco com o Covid. Ele mantém a integridade das barreiras imunes. Uma outra fala do Hélio que eu acho muito interessante, assim, eu aprendi a gostar de zinco e a conhecer o zinco quando eu fiz minha pós-graduação com o Hélio. Que o zinco ele é essencial para a estrutura da célula. Então, ele é importante nessa integridade de barreira imune, dos epitélios. Toda vez que eu tenho descamação de epitélio, seja pele, seja intestinal, por diarreia, eu preciso repor zinco. Além disso, ele vai aumentar a atividade citotóxica das células natural killer, ele está envolvido na função, crescimento e diferenciação das células inata, então, que vai aumentar a capacidade de fagocitose dos macrófagos, o desenvolvimento e ativação das células T, além de importante ação antioxidante, porque ele é cofator para a ação da superoxidismutase, que é uma das enzimas com maior poder antioxidante que a gente tem. Sem o zinco, essa enzima ela não vai atuar de forma adequada. Bom, os grupos de risco são os prematuros, diarreia crônica, eu tenho risco de deficiência, os desnutridos, e quando eu tenho ingestão inadequada, ou aumento das perdas. A deficiência está associada com dificuldade de crescimento, de ganho de peso, inapetência, alterações sensoriais, alteração de pele, cabelo e, obviamente, aumento da mortalidade e o aumento do número de infecções. As melhores fontes de zinco são as carnes, que têm quantidades apreciáveis de zinco. Ostra também é uma fonte rica, mas não é um alimento que a gente consome fácil. As oleaginosas tem, especialmente a castanha de caju, mas a amêndoa tem, nós também. E os cereais, cereais integrais, a aveia. E aqui só uma observação que crianças que são amamentadas exclusivamente no seio materno, a partir do 6º mês, o conteúdo de zinco no leite materno cai muito, muito, para mais da metade. Então, a criança, a partir de 6 meses, ela precisa receber zinco de fontes seguras na alimentação complementar. Então, só uma observação. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre tratamento, mas para frisar que na desnutrição é importantíssimo a gente repor zinco, especialmente desnutrido grave hospitalar, a gente faz zinco por 6 semanas, na dose de 1 a 2 miligramas por quilo, até porque muitos desses desnutridos eles internam com diarreia. E a OMS, isso já é também conhecido, a reposição de zinco nas diarreias agudas e persistentes, por 7 a 14 dias. 10 miligramas por dia em menores de 6 meses e acima de 6 meses, 20 miligramas por dia. Só uma consideração também, que quando eu reponho por mais de 6 semanas ou quando eu reponho por doses elevadas, acima de 20 miligramas, eu preciso pensar na possibilidade de deficiência de cobre, porque zinco e cobre atuam no mesmo sítio de absorção. Então, se eu faço zinco por tempo prolongado em altas doses, eu corro o risco de deficiência de cobre. Bom, o selênio é um outro micronutriente que está envolvido na imunidade celular. Além disso, ele protege contra xenobióticos, que são os agrotóxicos, os pesticidas, né, que a gente acaba consumindo na alimentação, e metais pesados, como o chumbo. O papel dele é quelar esses metais e o organismo eliminar. Ele tem um papel importante na prevenção de doença cardiovascular, porque ele está envolvido na síntese de metionina através da homocisteína, e ele media a ação da insulina e tem um papel importante na conversão da forma inativa do hormônio tiroidiano para sua forma ativa. Os grupos de risco são pacientes em parenteral por tempo prolongado, doenças crônicas, doenças inflamatórias, como eu disse, né, doenças em que você tem um aumento do estresse oxidativo, e naquelas situações em que a demanda é maior, nos primeiros 10 anos de vida, nos adolescentes e nas gestantes e lactantes. A deficiência de zinco, obviamente, está associada ao maior risco de infecção, as unhas e os cabelos ficam frágeis, fragilizados,
fraqueza muscular, cansaço e dor articular. Eu coloquei aqui a toxicidade, eu vou mostrar depois por que eu vou falar rapidamente disso. A toxicidade, ela aparece como cabelos quebradiços, com pontas duplas, e quando esse cabelo cai, o cabelo que nasce totalmente descolorido, nasce branco, não só no couro cabeludo, mas sobrancelhas, cílios também, e alterações nas unhas que são muito características, que são estrias longitudinais nas unhas e as unhas fracas, que dependendo do tempo de deficiência, essas unhas acabam caindo. E aí, esse é o papel imunomodulador do selênio, né? Ele tem um papel importante na integridade das membranas, das células imunocompetentes, em parte por conta do papel antioxidante dele. Ele está envolvido na produção de anticorpos, especialmente imunoglobulinas, modula a atividade tanto da resposta imune como adaptativa, e ele é um componente importante das selenoproteínas, que são as enzimas com potencial antioxidante, que são as glutationas peroxidases. São conhecidas mais de 7 dessas enzimas, e dessas 7, 4 são dependentes de selênio. Então, é importante para esse equilíbrio no sistema de antioxidação. E aí, por que eu falei da toxicidade? Se eu tenho uma ingestão com menos de 11 microgramas por dia, eu tenho risco de deficiência. Se eu tenho uma ingestão acima de 850, eu tenho risco de intoxicação. E aí, a quantidade de selênio nos alimentos vai depender do solo em que ele é cultivado. Então, nas regiões do Brasil, o teor de selênio nos alimentos pode variar muito. Então, tomando como exemplo a castanha do Brasil, dependendo do solo, eu vou ter um teor que varia de 8 a 126 microgramas de selênio por grama. Então, se eu consumo muito dessa castanha, que é rica em selênio, eu corro risco de intoxicação. Mas os alimentos normalmente consumidos são boas fontes de selênio, o leite materno é uma excelente fonte de selênio, então o risco de deficiência não é tão comum. Bom, e aí, para terminar, os pontos a enfatizar, em primeiro lugar, que para a gente ter um sistema imune bom, a gente precisa se alimentar bem. Então, eu coloquei esse prato, a gente utiliza muito ele no serviço de nutrologia, chama de prato saudável, que é um prato que contempla os nutrientes da nossa comida normal, a comida nossa do dia a dia, que é o arroz, feijão, a carne e os vegetais. Se eu consumo esses alimentos, eu estou recebendo todos esses micronutrientes que eu comentei, eu recebo através desses alimentos aqui, com a fruta e com os derivados de leite que eu vou consumir em outras refeições. Mas não é só isso, né? Para eu ter um sistema imune fortalecido, eu preciso dormir bem, praticar atividade física, eu preciso ter uma boa microbiota, claro, crianças que nascem de parto normal, que são amamentadas exclusivamente no peito, elas têm um sistema imune melhor, a microbiota está envolvida na imunomodulação do sistema imune desde o nascimento, e se eu tenho uma microbiota saudável, eu vou ter uma absorção muito melhor de todos esses nutrientes que eu comentei. Fora isso, existem outros imunomoduladores, como piridoxina, ácido fólico, vitamina B12, glutamina, arginina, enfim, que não vai dar tempo de falar sobre todos eles, ácido graxo ômega 3, e, não menos importante, para eu ter um sistema imune fortalecido, eu preciso receber as vacinas. Bom, então é isso que eu tinha para falar, depois a gente conversa. Brilhante, hein, Mônica? Obrigada. Muito boa, muito boa. Eu sempre sou sua fã, ó. Sua fã. Mas agora a gente vai dar a palavra para a Alana, a doutora Alana. Ela vai falar agora e eu queria só lembrar vocês para deixar as perguntas no chat, para depois da apresentação da doutora Alana, a gente abrir para as discussões, tá bom? Vou pedir mais uma vez para que todos deixem seus áudios e microfones desligados, a câmera e o microfone desligado, e vamos lá. Pode começar, viu, Alana? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite em nome da Nestlé. Parabéns, doutora Mônica, pela aula. Assim, nós, né, eu como nutricionista, admiro como um nutrólogo também se comporta diante dessas situações e complementa a nutrição. Então, parabéns, muito legal, muito boa a sua aula. Agradeço a todos os conectados, os colegas aqui da Nestlé também.
E aproveitando esse gancho que a doutora Mônica trouxe hoje para a gente, trouxe um presente para vocês. Na verdade, é um estudo científico em relação à nutrição, imunidade e Covid-19, né? Um estudo bem recente, que eu vou fazer um breve comentário do que foi o estudo, e eu compartilho no link do chat ao final, né, no momento que a gente estiver discutindo, e vocês podem também depois questionar, fazer alguma pergunta, mas é um presente esse estudo científico para vocês. Então, qual foi o objetivo desse estudo? Ele foi avaliar, né, os nutrientes específicos no suporte imunológico, como a doutora Mônica trouxe, particularmente, mas não exclusivamente, do que se diz as respostas de defesas antivirais, né? Então, como que a nutrição, né, tem um papel na superação da desbiose e também acalmar como a gente diz, as tempestades de citocinas nesse sistema, quando se tem esse ataque viral, esse ataque bacteriano. Ele é um estudo, uma revisão integrativa, que ele sintetiza as pesquisas disponíveis sobre determinada temática, e ele é um estudo feito na Inglaterra. Foi publicado agora, dia 20 de maio de 2020. E quais foram as mensagens chaves que eu consegui resumir para trazer para vocês nessa noite? Então, inúmeros são os nutrientes essenciais para uma resposta imunológica ideal. E que uma dieta saudável pode ser um dos fatores importantes que vão determinar a resposta desse indivíduo infectado pelo coronavírus. E que o sistema imunológico protege o indivíduo de organismos patogênicos e ele está sempre ativo, sempre atento, realizando uma vigilância para que seja reconhecido esse patógeno, enfim, essa bactéria ou esse vírus. E que a sua atividade é aumentada se esse indivíduo é infectado. Por quê? Essa atividade intensificada é acompanhada por uma taxa de metabolismo maior. Então, se exige mais fontes de carboidratos, fontes de ácidos graxos, fontes de aminoácidos, para substrato para realizar essa biossíntese e moléculas reguladoras, todas da onde? Derivado da dieta, bem como a doutora Mônica trouxe, principalmente no seu último slide, falando daquele prato equilibrado e como a nutrição vai ter impacto nessa questão, né, dessa atividade intensificada por conta da infecção. E que várias vitaminas e oligoelementos desempenham papéis fundamentais no apoio do sistema imunológico e na redução do risco de infecções. Mais precisamente também, uma resposta maior disso, a gente traz zinco e o selênio, como dito pela doutora Mônica. Então, um suplemento adequado de uma ampla gama de nutrientes é essencial para ajudar o sistema imunológico a funcionar de maneira ideal. Então, quando a gente fala de lactentes, a gente traz o leite materno como o alimento principal, o alimento primordial, o melhor alimento para se proteger esse sistema imunológico. Né? Então, acima de tudo, se traz uma microbiota equilibrada, se traz uma modulação da microbiota naqueles primeiros 1000 dias, e assim se estabelece uma microbiota a partir dos 3 a 5 anos de idade, mais próxima de um adulto. E o leite materno tem esse suporte de fazer essa modulação da microbiota, assim intervindo também na imunidade. Então, o que tem? Proteínas, lactose, DHA, lipídios, vitaminas, nucleotídeos, enzimas, minerais, então o combo completo. E agora também tem se estudado muito sobre os oligosacarídeos do leite humano como efeito prebiótico seletivo atuando nessa microbiota. Né? Então, já se tem estudos mostrando sobre a suplementação de fórmulas com os HMOs idênticos do leite humano. E também trago a pirâmide alimentar, já para crianças maiores, uma pirâmide baseada na Sociedade Brasileira de Pediatria em 2012, mostrando que atividades físicas, um sono adequado, além de toda essa questão de uma alimentação variada, com carboidratos de qualidade, proteínas de qualidade, lipídios de qualidade, toda uma gama de frutas, legumes e verduras, né, e a diminuição de sacarose ajuda numa alimentação mais equilibrada, principalmente na idade pré-escolar.
que é um período em que a criança é mais suscetível a ser inapetente, mais seletiva. Então, os estudos já mostram, né, foi publicado um consenso agora atual da Associação de Nutrologia Brasileira, falando de acordo com como a criança brasileira tem déficit de ingestão de micronutrientes. Então, é importante que a alimentação como um todo, como um geral, traga esse suporte para, sim, todo esse sistema funcionar de forma adequada. E que no envelhecimento e em casos, né, de indivíduos obesos, se tem essa perda dessa competência imune. Então, a obesidade também é relacionada às respostas inflamatórias, às respostas indesejáveis de vacinas. Estudos recentes mostram isso. Então, hoje, além de tudo, né, para se ter uma nutrição influenciadora na imunidade, se tem uma nutrição que também se previne a obesidade. Tudo isso para não se trazer prejuízos lá na frente na vida desse indivíduo. E como a doutora Mônica trouxe, né, os processos envolvidos na imunidade antiviral estão resumidos nessa figura. Então, o coronavírus, ele atinge o sistema através de 3 etapas. Importante que a barreira imunológica esteja muito bem fazendo a barreira de uma maneira eficaz, e isso a alimentação balanceada vai trazer, ou também fazer com que esse vírus, né, não se adentre dentre outras fontes, né? Então, quando a gente protege o epitélio, quando a gente protege a circulação sistêmica, quando a gente protege todas essas principais vias de entradas do vírus através de uma alimentação balanceada que vai estar promovendo essa barreira, a gente tem uma consequência menos pior em relação ao vírus, né, quando a nossa imunidade está melhor. E nessa outra figura traz, como a doutora Mônica disse, em relação ao zinco, né, o que isso traz de uma forma resumida? Que o grande processo do zinco nessa figura mostra a inviabilidade do coronavírus. Então, existem 10 processos no qual o zinco atua em relação à imunidade. E se não se tem uma alimentação balanceada, né, não só fonte de zinco, fonte de todos os nutrientes, mas aqui falando do zinco, a gente tem uma maior entrada do coronavírus em todos os sistemas. E que nenhum alimento ou suplemento impede o contato com o vírus. E que ter um estado nutricional adequado é importante para ajudar o sistema imune a combater o Covid, e no caso de infecção, e geralmente uma dieta apropriada, significa melhorar a defesa contra patógenos como esse vírus. E que, se a gente traz aquele prato variado, né, o consumo variado entre alimentos bases de plantas, animais, é recomendado para se garantir uma resposta imune melhor. E entre as boas fontes alimentares, né, estão a variedade de toda. Eu falo que o nosso país é muito rico em relação à variedade de alimentos. Que também, e lembrando que alimentos, frutas e verduras da época têm melhor atuação do que frutas e verduras fora da época. Então, é sempre legal a gente ficar atento. Hoje a gente está no mês de setembro, e quais são as frutas e legumes e verduras dessa época, assim, contribuir também para uma melhor efetivação, né, uma melhor biodisponibilidade desses nutrientes frente à época deles. E que, quando necessário, os suplementos podem ser usados para alcançar status ideal de vitaminas e minerais. Então, mais uma vez, frisando o que a doutora Mônica trouxe. Nem sempre o suplemento tem que se averiguar muito bem, porque ele vem para completar o que falta, e não para não sim deixar de comer os alimentos, fontes, uma dieta equilibrada, agora eu vou só suplementar que eu estou saudável. Não, a gente precisa ter como primeira opção quanto mais alimentos variados, melhor. Eu como nutricionista costumo dizer, quanto mais natural, melhor. E assim a gente tem uma imunidade mais fortalecida. E por último, trago para vocês as fontes alimentares importantes de nutrientes que suportam o sistema imunológico. Muitas vezes a gente fica na dúvida, se vocês quiserem tirar foto, é legal, né? Eu tenho uma experiência de atendimento em adultos,
Então, é legal quando a gente coloca os alimentos fontes e indica esses em relação à época, em relação a preço, porque são diversos tipos de, no caso de vocês, familiares, poder aquisitivo maior, menor, e quando a gente é possível hoje, embora se ganhe um salário mínimo, eu vejo também que a gente consegue garantir uma alimentação balanceada e equilibrada, tanto para a família, tanto para as crianças. E essa era a minha contribuição. Vou disponibilizar o artigo para vocês agora no chat, e eu, a doutora Mônica, ficamos abertas às perguntas, e muito obrigado por estarem comigo até agora. Obrigada, Alana. Também muito brilhante essa apresentação, viu? A gente reuniu aí uma dupla de peso. Muito obrigada. Inclusive, eu queria muito agradecer também o apoio da Nestlé para esse evento, poder estar proporcionando para a gente essa reunião, e toda a regional Zona Oeste, não só eu como presidente, mas toda a minha regional, agradeceu muito, e eu estou aqui agora, vamos ver o que a gente vai ter de perguntas agora, né? Vamos ver o que o pessoal vai colocar para a gente, Mônica. E olha, até agora o pessoal só elogia, viu? Muitos elogios. Mas eu quero discussões, eu quero que o pessoal bote a experiência, o que vocês têm de experiência, se pegaram alguma criança com alguma deficiência importante. Eu achei interessante uma coisa que eu li, Mônica, sobre o cobre, que o leite materno ele tem 10 vezes mais cobre que o leite de vaca. Eu fiquei assim, o quê? É impressionante. Se a gente for estudar, e está sendo muito estudado os componentes do leite materno, muita gente não tem noção de quanta coisa o leite materno traz para a gente. Então, as crianças que vão para a creche, agora não estão indo, mas as crianças que vão para a creche, quando estão indo para a creche, eles estão deixando de ter uma fonte de IgA, que é muito, muito importante para a imunidade desses bebês, né? E, em geral, como o leite materno impacta. E quero lembrar também que é uma coisa que eu não falei, eu queria deixar o pessoal colocando as perguntas aqui, eu vou fazer um comentário da teoria do flavor. Então, como é que a gente vai ter esse prato, Mônica, esse prato que você colocou na sua apresentação, se hoje as crianças não estão comendo esse tipo de alimento? Estão muito seletivos, alguns grupos seletivos, outros grupos com uma alimentação muito ruim. Então, por que não falar da teoria do flavor? Então, a teoria do flavor, a mulher na gestação, ao se deparar com um prato desse que você colocou, Mônica, se ela comer todos os grupos alimentares, tubérculos, todos os grupos alimentares, o líquido amniótico, ele vai ter, se você come cenoura, o bebê, ele vai ter não só o olfato, como a sensação gustativa de cenoura. Então, vai ajudar lá na introdução alimentar, dele se alimentar de cenoura. Então, são coisas que a gente precisa citar, porque as mulheres nos cobram, nós, pediatras. Doutora, não quer comer, doutora, é seletivo. Sim, mas você comia na gestação? Você comia no período que você estava amamentando, pensando, eu quero que meu bebê coma de tudo. Mas você come? Porque cobrar do médico, eu sempre falo uma coisa, aí agora eu vou trazer uma experiência minha. Minha fala para as mamães, mamãe, não existe remédio, uma vitamina, olha, essa vitamina vai fazer ele comer o feijão, essa aqui vai fazer ele comer a verdura. Isso não existe. A vitamina ela tinha que ser plantada lá na época que você estava gerando o seu bebê, que você pensava, eu vou amamentar. Sim, eu quero amamentar. Inclusive, o sucesso da amamentação é quando a mulher já desenvolve esse pensamento de querer amamentar ainda na gestação. E se ela não comia, como é que ela vai cobrar do pediatra uma atitude, um remédio? Remédio para quê? Remédio para a verdura? Remédio para o que eles não comem? Não existe. Então, assim, é muito importante a gente chamar a atenção e tentar. Eu tenho feito consulta pediátrica no pré-natal. Eu chamo a atenção das vacinas, que a gente fala de imunidade, né? Eu chamo a atenção das vacinas da mamãe.
chama atenção da alimentação da mamãe variada, chama atenção de colocar na cabeça da mamãe que não adianta exigir da criança um pratinho perfeito se ela não come. Que exemplo ela vai dar? Então, tudo isso é importante. E vamos lá, deixa eu ver se tem alguma... Como lidar com a seletividade? Bom, Alana, eu vou fazer essa pergunta para a doutora Mônica. Mônica, como lidar com a seletividade? É muito difícil. Então, Juni, eu já dei uma entrada aí, agora a doutora Mônica vai falar. A Mônica vai falar. Então, eu acho que você colocou, Beth, super importante, porque a prevenção das dificuldades alimentares, da seletividade, começa além da consulta pré-natal, quando a gente orienta os pais na necessidade de uma alimentação de qualidade, que você falou da teoria do flavor, da mãe que tem uma alimentação de qualidade enquanto ela está amamentando, e especialmente um cuidado muito grande na introdução da alimentação complementar. Lá no Fundão, a gente tem atendido muita criança, mas com seletividade alimentar assim, extrema, e quando a gente vai avaliar a história anterior, muitas delas têm um comprometimento exatamente nesse momento da introdução alimentar. Né? Então, assim, existe uma ansiedade muito grande assim, das famílias, da criança comer, de aceitar bem, uma expectativa, né, em relação a essa aceitação da alimentação, e que não é fácil. A criança tem um momento em que ela é seletiva mesmo, isso acontece com todas as crianças, né? Tem um momento em que elas são neofóbicas, elas não querem experimentar, elas deixam de aceitar coisas que antes elas aceitavam, e esse é um momento importante da atuação do pediatra, porque a gente tem que saber orientar essas famílias. E assim, o mais fácil é o quê? Passar uma vitamina para ele comer melhor, ou passar uma vitamina porque ele não come bem. E aí a gente está perpetuando uma situação que isso não vai se resolver, né? Se a gente faz isso, a criança dificilmente vai conseguir se alimentar de uma forma mais adequada. Então, orientar que a alimentação da família tem que ser uma alimentação de qualidade para a criança poder se alimentar bem. Não é fácil mesmo, é difícil para o pediatra, é difícil para as famílias, mas é possível a gente orientar e é possível a criança passar por esse momento crítico de uma forma melhor. Pessoal, Alana, o pessoal viu lá o seu artigo, o link, né, que você colocou. O pessoal não está conseguindo abrir, mas eu consegui abrir, tá, pessoal? Eu consegui abrir, eu salvei e eu copiei. Então, assim, mas se quiserem aqui mesmo no evento, vai lá no íconezinho que ela colocou, é só vocês clicarem nas 3 bolinhas. Clica nas 3 bolinhas que vocês vão ver que vocês conseguem baixar, que vocês conseguem abrir, que vocês conseguem copiar, tá bom? É só ir lá que vocês vão conseguir. E, Mônica, Alana, Mônica, eu tenho uma outra pergunta para você, mas agora eu tenho que falar com a Alana. Alana, a colega Julieta pediu para você colocar o último slide. Eu já coloquei. Ela já tirou. Já. Então, rapidinho, tá bom. Coloquei na hora que eu vi. Tá. Mônica, uma colega perguntando... aqui. A Silvia está perguntando, e a introdução alimentar numa família vegana? Essa é contigo, tá? Essa é comigo, eu gosto. Essa é contigo. A introdução alimentar numa família vegana é possível, mas é difícil. A família tem que estar muito envolvida, o pediatra que orienta tem que saber o que está orientando, porque a gente tem que pensar nas possíveis deficiências. Então, assim, vamos pensar no que eu falei, de zinco, de ferro, de vitamina A. O simples fato da criança não consumir carne já coloca ela em deficiência para esses nutrientes. Então, é importante saber como que eu posso compensar, né, utilizando outros alimentos. Então, por exemplo, o ferro, eu vou usar leguminosas, vou usar as folhas verdes, mas eu tenho que usar numa quantidade maior, eu tenho que usar fatores que vão melhorar a absorção dele. Então, a alimentação principal, a papa principal, vai estar sempre junto com a fruta para melhorar a absorção do ferro. Eu vou deixar o feijão de molho para diminuir o fitato, que vai melhorar a disponibilidade do ferro. Em relação ao zinco, eu vou usar cereais integrais, né, porque é uma fonte melhor de zinco. Bom, e por aí vai. O que a gente precisa é saber como ajustar esses alimentos para compensar o que eles não estão consumindo quando não consumem produtos animais. Não é fácil, mas é possível. Então, essas crianças precisam de uma boa orientação e seguidos
bem próximos assim pelo pediatra, para acompanhar o crescimento, o ganho de peso. Posso fazer uma contribuição? Claro. Isso também, doutora Mônica, né, que dependendo das situações, trabalhar em conjunto com a nutricionista materno-infantil, que hoje a gente tem vários colegas já atuando especificamente nessa área, né? Eu não atuo em consultório, mas eu acompanho as colegas. Então, quando eu vejo muito casos clínicos quando envolve o pediatra, a nutricionista e também a orientação lá atrás, fugindo um pouco do assunto, falando de 1000 dias, do obstetra em conjunto, né? Então, tudo isso vai contribuir para um sistema imunológico que começa lá no sistema intrauterino, na parte intrauterina, e depois extrauterino, indo para a alimentação complementar, enfim. Então, esses 3 profissionais, se a gente conseguir fazer um trabalho na alimentação da criança, a gente garante aí uma imunidade bem fortalecida, né? A atuação do nutricionista é extremamente importante nessa situação. Extremamente importante. Obrigada. Saber como combinar, saber como... As porções, né? É importantíssimo, claro. Trabalhar em conjunto é muito bom, trabalhar sozinho é muito difícil. O que um atrapalha, o outro ajuda, associar os cítricos por exemplo, no caso da anemia, associar os cítricos à fonte de ferro não M para poder aumentar a absorção desse ferro. Lembrar de uma coisa que o professor Tadeu fala tanto, que se a gente quer melhorar a anemia, ajudar através da alimentação para melhorar a anemia, vamos cozinhar um feijão? Não basta cozinhar um feijão, tem que tirar o fitato do feijão, tem que colocar ele de molho na água. Vamos colocar esse feijão para cozinhar com uma fonte de ferro, vamos colocar uma fonte de ferro M nesse feijão, vamos colocar uma carne de segunda, porque tem mais mioglobina, e aí com isso eu vou conseguir fazer com que esse feijão com essa carne, um músculo, por exemplo, fique uma bomba de ferro, isso não só pensando em tratamento medicamentoso, mas também através dos alimentos. Então, tudo isso é envolvido e os nutricionistas nos ajudam muito a fazer essas combinações. Ô, Beth, tem uma pergunta aqui da Núbia, porque ela tá vindo muita coisa aqui no chat, só para não esquecer, eu posso responder? Claro. Ela pergunta assim, pensando em derivados de vitamina A para crianças com muito baixa ingestão, há um melhor resultado de beta-caroteno em relação ao retinol? A Alana pode me ajudar, mas assim, eu vou pegar o gancho do vegetariano, os estudos mostram que os vegetarianos eles consomem quantidades adequadas de vitamina A através de fontes vegetais, que são os carotenoides, né? E os carotenoides eles são convertidos na forma ativa de vitamina A no organismo. Então, assim, o que tem as fontes animais de vitamina A, eu tenho uma melhor biodisponibilidade, eu tenho uma maior quantidade do retinol já na forma ativa, mas os carotenoides eles são transformados na forma ativa da vitamina A no organismo. Então, crianças vegetarianas, por exemplo, elas não costumam ter deficiência de vitamina A e elas só consomem fontes vegetais. Sim. Perfeito. É isso mesmo, perfeito. A doutora Rosane queria fazer uma colocação, doutora Elizabeth. Sim, doutora ela Rosane? levantou a mão. Espera aí, Beth, sou eu. Deixa eu chegar aqui. Olha só, ilustre! Minha filha. Todas aí. Estamos bem frequentadas. Oi. O melhor evento. Tá vendo todo mundo aí de longe. Tudo bem? Tudo bem. Olha, primeiro, parabéns aí pelas aulas, adorei, foram excelentes, altíssimo nível, estou só curtindo aqui de longe. Agora, eu queria só lembrar um pouquinho que a gente está com umas bolhas aí, né, abrindo escolas, nesse momento que eu estou sabendo que tem vários grupinhos já se organizando, algumas escolas já abriram, não sei bem se oficialmente, mas oficiosamente, com certeza, eu tenho notícia disso. E, assim, as pessoas estão indo aos consultórios, não é? Para a gente poder avaliar essas crianças, para a gente poder dar um parecer. O que eu estou observando, acho que todo mundo que faz consultório deve estar passando pelo mesmo dilema, é que muitas crianças estão apresentando sobrepeso, né? Algumas obesidade. E, assim, as mães não estão percebendo muito, todo mundo achando isso normal por conta da pandemia, a gente entende, né, esse momento tão difícil. Mas, assim, elas não estão percebendo muito que por trás da obesidade, a fome oculta, ela se insere também, né? Então, aquilo que a Mônica e a Alana falaram,
a respeito dos micronutrientes, das vitaminas, fica muito claro agora para a gente. Quer dizer, a obesidade é um fator que atrapalha mais ainda isso. Então, acho que a gente não pode deixar descuidar de falar sobre essa coisa da fome oculta e sobre como a obesidade acaba atrapalhando a absorção de tanta coisa, né? Então, acho que nesse momento que a gente está, assim, para mim, um pouco diferente do início, né, da pandemia, a gente está num momento, assim, uma dualidade tremenda, né? Vão para a escola, não vão para a escola, enfim. Mas a gente não deve e não pode esquecer da fome oculta, né? Para a gente lembrar disso no consultório, que a gente tem que, sempre que possível, avaliar essa nutrição, se está sendo adequada ou não, mas essa coisa é muito importante. Então, eu queria só lembrar disso, porque é um momento especial que a gente está passando, acho que nunca ninguém passou por isso, né? Então, para a gente recordar um pouquinho. Outra coisa também que eu lembrei, quando a gente quer que a criança tenha uma boa aceitação da alimentação complementar, se por um lado foi muito estimulado o método BLW, por outro lado, a gente teve assim, algumas famílias, para poder dar autonomia para a criança e uma certa liberdade, famílias mais numerosas, colocam lá o pratinho da criança, a criança mesmo se serve, para ficar menos controlador essa atitude de se alimentar. Por outro lado, a gente também tem algumas crianças que se tornam seletivas e também tem esse problema da seletividade através desse método BLW. E uma alternativa que eu achei fantástica foi esse método BLISS, que é o Baby Led Introduction to Solids. Isso ajudou, porque ao mesmo tempo que a criança vai lá com a mãozinha, pega e coloca o alimento na boca, isso dá aquela autonomia para a criança, mas, por outro lado, você está complementando com a colher. E isso para não deixar ter nenhuma carência, porque não adianta também a gente impor, socando na cabeça da criança, socando na boquinha da criança a comida. Então, isso também é importante a gente chamar a atenção desses métodos, né, de alimentação. Posso falar uma coisinha aqui em relação ao que a Rosane falou? Claro. Queria que o Walter estivesse me ouvindo, para ver se ele concorda comigo. Porque, assim, você falou de um aspecto muito interessante, que as crianças estão ganhando peso, mas elas não estão ganhando peso se alimentando de forma saudável. Elas estão ganhando peso consumindo alimentos ultraprocessados, mais processados. E esse consumo exagerado também está associado a um maior estresse oxidativo. Então, assim, só lembrando do que eu falei no início da minha apresentação, que é o seguinte, o estresse oxidativo, ele aumenta o risco de doença, ele deixa a pessoa mais suscetível a adoecer, especialmente numa criança com obesidade, que é uma criança que já tem risco de deficiência de micronutrientes, especialmente esses nutrientes que são considerados antioxidantes, né? A obesidade já influencia em relação à Covid, há uma evolução mais desfavorável pelo excesso de peso, então que é importante a gente considerar tudo isso, né? Isso. Então, por isso, Mônica, que eu estava querendo colocar que essa situação do obeso agora, no pós-Covid, vamos chamar assim, né, para essas crianças que estão retornando às atividades, eu acho que essa criança tem que ser encarada de maneira muito séria. A gente tem que, enquanto no consultório, nos ambulatórios que a gente trabalha, o que a gente puder levar em consideração dessa situação atípica e, assim, tentar mostrar isso para os pais, para os cuidadores, né, dessa forma, eu acho que vai ser bem importante. Mônica, tem uma pergunta do colega Felipe, ele agradeceu, está elogiando, ele queria saber, em relação ao zinco na alimentação das crianças, principalmente na fase da introdução alimentar, que as quantidades são bem pequenas. Como saber se as RDA estão sendo atingidas? E quando repor? Então, olha, a criança que na alimentação complementar, a alimentação complementar tradicional, consome carne nas refeições, ela vai receber a quantidade de zinco. Você vê que a gente não precisa de quantidades muito grandes, 2 miligramas, 3 miligramas é muito pouquinho. Então, se ela consome carne, que é uma excelente fonte, não precisa se preocupar com RDA, com DRI. A criança vai receber as quantidades adequadas. Outra pergunta que fizeram também, se vale a pena, olha, essa é uma discussão bem grande, viu, Helena? Se vale a pena solicitar a dosagem de sérica do zinco e selênio nas nossas consultas periódicas. Bom, a minha opinião, a gente pensa em solicitar a dosagem de vitamina ou de oligoelementos quando a gente pensa em deficiência.
Então, por exemplo, em relação ao zinco, que a Helena perguntou, eu vou pensar em dosar zinco quando eu tenho perdas aumentadas. Então, numa criança, por exemplo, que tem uma diarreia crônica, ela pode ter deficiência de zinco. Vou pensar em dosar o zinco num prematuro que não faz reposição. Beleza. Vou pensar em dosar zinco em crianças que não consomem alimentos-fonte. Nessas crianças eu posso pensar em dosar, porque as manifestações de carência, tanto de vitamina como de oligoelementos, elas vão surgir depois de um bom tempo de carência. Não é com 1 mês de carência que eu vou apresentar deficiência. Então, elas vão aparecer depois de um bom tempo. E o ideal é que a gente se antecipe às manifestações clínicas de carência. Por exemplo, vitamina A, até aparecer uma manifestação clínica de deficiência, pode demorar 1 ano e meio, 2 anos. Então, eu vou me basear na alimentação. Por isso que é importante o slide que a Alana colocou, das fontes de alimentos, o quê? Vitamina B9, ácido fólico, tem onde? Nisso. Porque aí, na hora da gente avaliar como que está a alimentação da criança, a gente pensa assim, poxa, mas ela não consome nenhuma folha verde. Pô, então ela tem um risco de deficiência de ácido fólico. Tem que pensar nessas possibilidades. E aí, sim, pensar em dosar. Brilhante. Quero saber se mais alguém tem alguma dúvida. A gente já ultrapassamos a nossa hora de evento. Foi muito rápido, eu nem percebi. Agora que eu fui olhar, muitos agradecimentos, falo mais uma vez disso. E eu quero saber se mais alguém tem alguma dúvida, se a gente já pode... Eu tenho uma colega aqui, nutricionista, que ela não está conseguindo falar e ela está um pouco envergonhada, mas eu vou fazer a pergunta para ela, pode ser? Acho que daí dá para a gente encerrar. Claro. Ela quer saber a opinião da doutora Mônica quando fala nessa faixa etária da idade pré-escolar e as fontes lácteas, né? Muito se fala hoje dos compostos lácteos, né? Muitas vezes cai aí nas redes sociais de uma forma... ainda que se precisa se estudar mais para entender a colocação em relação aos órgãos regulamentadores e tal. Então, o que a doutora Mônica acha em relação ao composto lácteo adequado como um alimento para intervir nessa nutrição mais adequada nessa faixa etária, já que, de fato, pode ser considerado um grupo de risco nutricional à idade pré-escolar? Bom... Pergunta complexa, assim, porque dá para falar muito tempo sobre isso. Mas, assim, resumidamente, composto lácteo, primeiro, ele não segue regulamentação de fórmula. Isso já é um ponto. Então, a gente tem composto lácteo de tudo quanto é tipo no mercado. Porque como ele não segue uma regulamentação específica, como as fórmulas infantis seguem o Códex, eles regulamentam proteína e regulamentam gordura. Então, eu posso ter um composto lácteo com uma boa fonte de proteína, uma quantidade boa de proteína, mas eu posso ter composto lácteo com açúcar, coisa que não é permitido nas fórmulas. Eu posso ter um composto lácteo que não tem nenhuma suplementação de vitamina e mineral, e eu posso ter um composto lácteo que tem isso tudo, que tem quantidade boa de proteína. Então, a questão, assim, quando passar, vai depender do meu paciente. Então, eu tenho um paciente que come super bem, faz as refeições, contempla todos os grupos alimentares. Ele pode consumir um composto lácteo? Pode. Um composto lácteo que não tenha tanta proteína, que não tenha açúcar, que tenha adição de micronutrientes adequado. Então, para isso, eu preciso conhecer. Aí eu preciso olhar a rotulagem. Agora, se eu puder escolher para um paciente que é seletivo, por exemplo, eu não escolheria um composto lácteo, eu vou escolher uma fórmula que tenha todos os micronutrientes, vitaminas, minerais, proteína na quantidade certa. Então, assim, a prescrição de fórmula e composto lácteo não é engessado. Você precisa saber o que você vai saber passar para o seu paciente. Você tem que ver a situação socioeconômica, se o paciente tem condição de comprar fórmula, né? Se ele se alimenta bem, se ele tem risco de obesidade, aí a gente tem que tomar muito cuidado com o composto lácteo, tem que tomar cuidado com outras, enfim, outras fontes lácteas. Então, assim, não é eu costumo dizer o seguinte, prescrever fórmula não é fácil. Não é fácil. Você precisa entender o que você está prescrevendo, saber o que você está prescrevendo e o que você quer dar para o seu paciente. Mas é isso, composto lácteo varia no mercado, você tem de bom a péssimo. Então, você tem que saber avaliar o que você está dando. Quer fazer o fechamento, Alana? Foi ótimo, né? Eu acredito que, enquanto nutricionista, eu fico muito honrada de estar com vocês,
pediatras e a minha colega também, que estava aí, nutricionista, que pediu para participar. A nutrição é tudo, né? Independente da faixa etária, independente do vírus, da bactéria, independente de qualquer coisa, como a doutora Mônica iniciou, né? O nosso alimento é o nosso remédio. Então, que a gente possa ficar nessa noite com isso para a gente, para nossa família, para os nossos amigos e assim para os nossos pacientes, para os nossos colegas, e onde a gente puder falar que a nutrição é o melhor alimento, é o melhor remédio, e promover isso, acredito que a gente vai estar contribuindo com muita coisa, com muita saúde boa no futuro. Então, agradeço imensamente em nome da Nestlé, foi uma honra estar com vocês, muito obrigada. Então, eu como presidente da Zona Oeste, eu queria, mais uma vez, agradecer todos pela paciência de estar aqui com a gente, pelo interesse no tema, porque é um tema que a gente gosta muito e que bom que muitos se interessaram. Agradecer à equipe Nestlé pelo apoio, agradecer a Soperge, que também está nos apoiando, e agradecer ao Diego, a paciência, o carinho que ele tem com a gente, porque ele atura muita coisa. Muita coisa. Obrigado, doutora. Obrigado. Eu sei o que é levar esse povo só mulher, e ele tendo que aturar tudo. Agradeço mesmo, viu, Diego? Doutora, eu que agradeço. A sua paciência, o seu carinho. E vou encerrar aqui. O pessoal da Nestlé quer falar alguma coisa? Andréia quer falar alguma coisa? Adriana? Não? Não, só agradecer a presença de vocês, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Exatamente, muito bom, e discussão muito importante e muito gostosa, né? Ainda mais com vocês aqui presentes, então muito obrigada aí a todos. Obrigada, gente, boa noite. Olha, beijo. Tchau, boa noite. Tá bom? Boa noite, doutores. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada.